Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Vou orar aqui. Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Deus, da Tua presença neste momento, Pai. Que haja da unção do Senhor e da presença do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós, em nome de Jesus. Que essa palavra não venha faltar, que não venha passar, mas seja na medida que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler. Eu vou ler aqui, pode deixar em Coríntios aí, eu vou ler em outro versículo aqui. Assim, as coisas secretas em oculto, né? As coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas as coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que possamos cumprir toda a palavra dessa lei. Isso está lá em Deuteronômio 29. O irmão Florisvaldo ministrou, né? Irmão Flores? E o que acontece? O que está em oculto é de Deus, mas o que está revelado é para nós. Então, Deus nos revelou algo, eu vou receber aquilo, vou cumprir aquilo, vou obedecer, vou fazer o que Ele tem, o que nós temos que fazer. Foi também aqui no 2 Coríntios. Eu falei 2 Coríntios? Me perdoe. Se tiver escrito, é 1 Coríntios. É primeira. Pode ser que esteja escrito. Isso. No entanto, como está escrito: olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Olha como é que a palavra concorda, né? Em Deuteronômio falou algo, e aqui depois, muitos anos depois, em Coríntios, fala e traz o complemento. No versículo 10. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o que nós precisamos aprender? O que eu quero trazer para nós? É que nós precisamos ficar com a revelação que Deus nos dá. Deus nos dá uma palavra e junto com essa palavra, Deus traz a revelação dessa palavra. O entendimento. Tem coisa que é específico para a nossa vida. E Deus vai dar uma revelação com a palavra dele para aquilo. E tem coisa que é mandamento, que é direção, que ninguém muda. É a revelação que Deus deu para as coisas acontecerem. Então, isso Deus não vai mudar. Deus deu uma ordem lá, uma ordenança. Uma ordenança, uma lei, alguma coisa do tipo. Ele não vai mudar aquilo. A revelação, a direção daquela palavra. Tem alguma coisa específica? Deus vai falar que é específico. Uma direção específica para a nossa vida. Então, o que eu preciso entender? Deus, todavia, revelou, não subiu na mente. Eu não vi. Não chegou no coração. É o que Deus tem para nós. Então eu não sei o que é. Mas como é que eu vou saber? Deus revelou por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, o que nós precisamos aprender é que muitas vezes eu e você, nós estamos tentando resolver as coisas de maneira natural. Não vou conseguir. Você não vai conseguir também. Eu preciso da revelação de Deus. Tem coisa que nós estamos buscando, estamos lutando com aquilo, não estamos entendendo o que está acontecendo. Precisa buscar a revelação de Deus. Deus vai nos revelar. Não chegou na nossa mente. Eu não vi. Não chegou nos meus ouvidos, nem no coração. É o que Deus preparou. Mas não chegou no meu ouvido, não chegou no coração. Mas o que vai acontecer? Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito. Porquanto o Espírito tudo investiga. Pergunta para o Espírito Santo de Deus. Pede a direção de Deus diante de cada situação. Como é que eu vou ficar
eu tenho algo para resolver, algo de maneira que para mim é complexo. Mas Deus tem uma direção para nós. E eu preciso buscar essa direção na palavra. E debaixo da palavra Deus vai dar a revelação daquela palavra, naquela situação. Você entendeu? Então, primeira coisa. Tem coisa que Deus já revelou. Ele não vai mudar aquilo. Tem mandamento que é direção de Deus. Agora, tem coisas específicas para a nossa vida. Que Ele vai nos dar uma direção. Olha só. Juízes capítulo 7. Vamos lá. Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, versículo 1 até o 7, tá? No 7, versículo 1. Ó. Desde o capítulo 6, Deus vem falando com Gideão. Desde o capítulo 6, Deus se manifesta, ele tá lá malhando o trigo no lagar, né, no lugar que pisa a uva. Ele tá lá malhando o trigo para esconder os medianitas. Deus vem falando com ele. No capítulo 7, ele já está preparando para ir para a batalha. O que nós precisamos entender? A revelação que Deus vai dar para ele. Olha só. Ao raiar do dia, Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os que formavam seu exército, acamparam perto da fonte de Oreb. O acampamento dos medianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao monte More. Versículo 2. Então Deus, Yahvé, ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso. O povo que está contigo é numeroso demais, para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força o livrou. Então, Deus está falando para ele. Qual é a revelação que Deus está dando? Tem muita gente com você. A vitória é eu que vou dar. Mas eu quero que não tenha dúvida. Porque eles vão pensar que é a mão deles que deu vitória. Mas é eu que estou dando vitória. O que nós vamos entender? Conforme vai surgindo a situação, Deus vai dando as coordenadas. No versículo 3, Deus falou, ó, tem muita gente. Vai ganhar a batalha e vai falar que é a mão dele. Então, tem coisa que a revelação de Deus vai nos trazer o entendimento. Peraí, Deus está tirando. Mas mesmo assim eu vou ter vitória? Mesmo assim, mesmo Deus tirando, nós vamos ter vitória. Mesmo eu achando que, peraí, eu achei que ia ganhar, parece que eu estou perdendo. Não, vamos ganhar. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe do monte Gileade. Então, 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. 32 pessoas, 32.000 soldados estavam com ele ali naquela batalha. O que nós precisamos entender diante dessa situação? Eu preciso da revelação de Deus. Ele falou assim, ó, primeiro você vai falar para eles ir embora. 22.000 correram. Mas aí o que eu quero? O que Deus quer ensinar para mim? Aguarda a revelação de Deus. Continua aqui. Vai lá. Versículo 4. Contudo, o Senhor voltou a falar com Gideão: este povo ainda é muito numeroso. Fazes o descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele a quem eu disser, este irá contigo, esse irá contigo. E todo aquele a quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Segura aí no versículo 4. Olha só.
Chegando diante da situação, Deus vai falar, ó, primeiro você vai mandar todo mundo ir embora. Quem quiser ir embora, vai. Ele mandou. A segunda parte da revelação, ó, faz uma prova nisso aí. O que eu preciso entender? Em cada etapa da situação, eu vou agir debaixo da direção de Deus, debaixo da revelação que Deus nos dá mediante a sua palavra. Tá acontecendo alguma coisa. Eu não quero nem citar que ele ganhou com 300 homens, mas tá acontecendo alguma coisa. O que Deus quer falar para mim e para você? Aguarda as coordenadas, aguarda a minha revelação, eu vou revelar e vou mostrar o que você tem que fazer. Aí eu vou... Primeiro que tinha 22 mil tremendo de medo. O que ia acontecer se esses fossem para a batalha? Era muito, não era? Parece vantajoso. Parece vantajoso no meio de uma guerra. Você precisa de muita gente. Parece vantajoso o negócio. Só que a vitória vem da mão de Deus, não é da quantidade que está na nossa mão ou a quantidade que está do nosso lado. A nossa vitória vem de Deus. E por isso que eu tenho que aguardar a revelação que Deus vai nos dar. Eu estou enxergando uma coisa. Puxa, mas tá tirando o povo? Vai entortar o negócio agora. Não, não vai. Deus sabe o que está fazendo. Eu preciso aguardar o que ele vai falar. Aí ele fala, ó, ainda tem muita gente com você. Vamos levar eles para beber água lá. Eu vou te mostrar e vou te falar quem vai com você e quem não vai. Versículo 5. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira da água. E o Senhor lhe entrou, separai todo aquele que beber água lambendo, como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu porás do outro lado. Versículo 6. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi 300 homens. Todos os demais se abaixaram de joelho para beber. Fica aí. Então, como é que um cachorrinho para num lugar para beber água? Dependendo se for daqui, né? É um cachorrinho acostumado. Mas o que é arisco, ele vai parar para beber água, vai levantar a cabeça e vai olhar. Como é que esses homens estavam bebendo água? Abaixava, levava água na boca e ficava olhando o que estava acontecendo. Os outros 9.700 ajoelhou, ficou exposto e bebia água. O que eu preciso entender? Deus sabe quem está colocando do nosso lado. Eu preciso aguardar a revelação de Deus. Ah, mas o que estava acontecendo aqui? Tinha 300 homens, mas a vitória ia vir de Deus. Se eu não esperar a revelação que Deus tem para essa situação, nós podemos atropelar as situações e perder a batalha. Calma. Às vezes eu quero resolver uma coisa daqui para lá. Não, Deus quer fazer com que a coisa se demore. E ainda ele mostra, ó, tô contigo, hein? Você quer ver que eu tô contigo? Aí alguém solta uma palavra lá, você fala, nossa, esse negócio aí não foi essa pessoa que disse, não. Foi a boca de Deus. Então o que eu preciso entender? Aguarda a revelação de Deus. Não toma atitude sem Deus dar as coordenadas. Eu vou fazer alguma coisa? Aguarda Deus te revelar o que vai acontecer. No meio do caminho, Deus vai mostrando, ó. Tinha 22 mil que estavam morrendo de medo, estavam ali empolgado com a situação. Aí tinha outro mais 9.700 que não estava preparado para estar ali. Queria ir, tinha coragem, mas não estava preparado. Qual é a condição que nós estamos vivendo? Nós estamos morrendo de medo? Nós estamos preparados? Deus vai trazer a revelação. Aí, não, tem aqui ó, um pouquinho que vai suprir o negócio todinho. Vou usar esses aí. E assim eu guardo a revelação de Deus para fazer as coisas. Mas aí eu quero me apavorar. Não, vamos todo mundo. Tem 32 mil, vamos todo mundo. Aí os que estavam com medo,
ia pôr medo nos que não tava, ia amedrontar. Já viu quando você vai fazer alguma coisa, aí encosta alguém perto de você e a pessoa tá morrendo de medo, você tá ali com aquela coragem, tá animado, tá observando tudo que tem que observar. Ai, fulano, não sei não, acho que vai chover. Você vai cavar um barranco. Tá animado ali. Sabe que é um desafio. A pessoa fala, não sei não. Acho que é melhor você deixar isso para amanhã, vai chover. Deixa para amanhã, amanhã que chove, hoje não. O que nós precisamos entender? Aguarda a revelação de Deus para fazer as coisas. Aguarda Deus te dar a direção. Ele vai revelar na palavra, vai vir a palavra, ele vai revelar. Olha só. O 7. Então Yahvé ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos e entregarei Midian nas tuas mãos, que todo o resto do exército retorne para as suas moradias. Deus ia fazer daquele jeito. Eu preciso aguardar. Tem hora que Deus vai usar muita gente? Tem hora que ele vai usar pouca gente. Tem hora que eu vou tomar atitude de outro jeito, mas eu vou aguardar a revelação de Deus, as coordenadas, aquilo que ele vai detalhar para aquela situação. E ele fala de maneira específica. Gênesis versículo 25, capítulo 25, versículo 21. No versículo 21 diz assim. Gênesis 25, versículo 21. Olha só. Isaac suplicou, esse daí é bem curtinho, tá? 3 versículos só. Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porque Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. Versículo 22. Aconteceu que 2 filhos empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Por que está me acontecendo isto? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Olha só. Aqui já está falando que tem 2 filhos. Né? Então essa versão está mais declarada. Está falando que tem 2 filhos. Mas ela não tinha como saber. Ela podia sugestionar pelo tamanho da barriga, né? Olha, o tamanho dessa barriga aí está muito grande. Né? Eu acho que tem 2 crianças. Ou às vezes é outra situação. O que nós precisamos entender? Ela não ficou pensando muito. Ela foi perguntar para Deus. Pergunta para Deus. Nós já falamos isso. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Eu preciso entender. Tem coisa. Eu preciso entender o que está acontecendo. Tem coisa que Deus não deixa eu e você entender para que eu possa ir até Ele. Às vezes, não vou dizer que Deus trava. Ele pode travar. Ele pode impedir que aconteça. Não é o tempo, não é a hora. Vai estragar tudo se acontecer na hora errada. Tem como você comer uma manga verde? Não dá. Não dá. Mesmo não, verde demais não dá. Ela tem que estar pelo menos a começar a amarelar um pouquinho. Verde demais não dá. Banana verde? Não dá, só se... Não, tá morrendo de fome. Só pode ser fome. Comer tudo verde não dá não. Consegue comer ovo cru? Aí, ó, tem outros que conseguem. É a fome. Então, fora do tempo... Ah, não, jaca vocês não vão conseguir não. Verde? Não consegue não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Se ela... Olha só, vamos lá. Senão daqui a pouco entra outro assunto. E aconteceu que 2 filhos empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupações. Por que está me acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Tem coisa que está travada porque eu preciso ir lá buscar a direção de Deus. Tem coisa que está parada, não é porque Deus quer me punir ou quer te punir, não, é porque a bondade dele tá conosco. Olha só, eu já passei por situação que eu não fechei o negócio que eu queria.
Depois de muito tempo, fechou e foi uma bênção. Está sendo até hoje, graças a Deus. Mas na hora que eu queria, por quê? Porque tem coisa que não às vezes Deus trava para eu ir lá perguntar para ele o que está acontecendo. No 23. Então revelou-lhe o Senhor. 24. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que trazia gêmeos. Que bicho que é essa aí? Mudou alguma coisa aí. Vai lá. O primeiro... Não, pulou um versículo aí. Peraí, tem alguma coisa errada. Não fala que o maior vai... 23. Tá faltando alguma coisa aí nessa versão. Não, RA. Tá, volta lá. Tá isso aí desse jeito? Na King James tá faltando um pedaço. Põe lá na outra lá, pode pôr na outra, por favor. Tá faltando, ó, a diferença do versículo. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre. Ó, então vamos lá. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Presta atenção. Se Deus falasse para ela assim, as coisas podiam acontecer. Mas se Deus falasse para ela assim, Rebeca, o que está acontecendo aí é que você está grávida e tem 2 crianças aí. Então por isso que eles estão se remexendo aí dentro, né? Tem 2 crianças aí e por isso que você está se mexendo, está acontecendo tudo isso. Presta bem atenção. Quando eu pego a revelação de Deus para essa situação, para aquela situação, Deus sempre vai mais além do que nós imaginávamos. Nós vamos seguir o próximo passo com mais conhecimento daquilo que nós precisamos. Chegou a situação, Deus vai nos dar mais conhecimento. Eu vou entender as coisas que estão acontecendo de maneira mais clara. Deus poderia falar, só tem 2 crianças aí, por isso que eles estão brigando aí dentro. Poderia. Mas Deus foi mais além. Vai acontecer assim, assim assado. O que nós precisamos? Aguarda a revelação de Deus. Não vai sem a revelação de Deus. Às vezes quem vai sem a revelação vai quebrar a cara, vai fazer um negócio, aí Deus fala, Deus chega aqui na palavra e fala, não é a hora de você comprar, não é a hora de você vender. Espera, não vai. Irmão, às vezes tá uma coisa para acontecer de hoje para amanhã. Já pensou se de hoje para amanhã você vai comprar alguma coisa e o preço despenca? Olha que bênção. Você vai vender, quem está lá na bolsa de valores é assim. O cara está vendendo, ele quer vender num preço alto. Comprou baixo, quer vender alto para tirar o lucro. Às vezes tem coisa que vai acontecer na nossa vida e nós dependemos da revelação de Deus. Às vezes uns minutinhos que a gente demora ou se retém em alguma coisa, você vive outra coisa totalmente diferente. Se eu tivesse chegado mais cedo aqui, tinha embolado tudo. Chegou na hora certa. Se eu tivesse atrasado, tinha perdido. O que eu preciso entender? Aguarda Deus trazer a revelação. Ele vai falar muito mais. Vai acontecer assim, 2 povos, 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais... Olha, Deus deu todo... Aguarda que Deus é bem completo no que Ele vai falar para nós. Então aguarda a revelação de Deus. Daniel 10, versículo 12. Daniel, lá na metade, Sofia. Depois de Ezequiel, Sussô. Devagarzinho você consegue. Daniel, capítulo 10.
E o anjo prosseguiu, me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Sim, desde o primeiro dia em que humildemente aplicaste. Quero pegar isso aqui. Aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. O que ele fez? Aplicou o coração. Aí eu quero fazer alguma coisa. Quando a gente vai fazer alguma coisa, o que você faz? Você vai num lugar, você vai em outro, você vai num lugar, vai, conversa com um, conversa com outro. Daqui a pouco, o que eu fiz? Eu me dediquei a resolver, a procurar um caminho para aquela situação. O que Deus vai fazer? Vai responder o nosso clamor. Aí na primeira obstáculo que tem, não, vou voltar para trás, não vou mais não. Ah não, Deus está impedindo isso aí, é porque Ele não quer me falar. Não, aplica o coração. Às vezes no meio do caminho, versículo 13. Olha o que pode estar acontecendo no meio do caminho. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. O que ele está falando? Daniel, desde o primeiro dia, ele está há 21 dias clamando e buscando a Deus. Muitas vezes, o que eu preciso aguardar? Aguarda o que Deus vai te falar. Continua buscando. Se tem um demônio impedindo da resposta de Deus chegar, aí eu desisti no meio do caminho, não tem lá a parábola lá no, se eu não me engano, Lucas 18, da mulher, da viúva e do juiz. A viúva falou, não, eu vou lá. Aí o juiz não temia a Deus e nem respeitava os outros. Falou, não, eu vou atender essa mulher, porque senão ela não vai parar de vir aqui. Aí no começo, Jesus está falando assim, ora todo momento sem cessar. Aí ele entra com a palavra, com a parábola. Então o que acontece? Às vezes tem um demônio travando aquilo que é nosso. Eu preciso continuar orando. Se eu achar que não tem, eu vou continuar achando, porque tem. Tem demônio que luta, tem demônio não, o demônio luta contra a nossa vida, contra os nossos planos, contra os nossos projetos. O diabo é sujo. E o que eu preciso entender? Eu vou continuar clamando. Deus agiu? Claro que Deus agiu. Aí mandou lá o anjo lá trazer a direção para ele. Mas aí teve um demônio que cercou no meio do caminho. Aí ele teve que, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo. Olha só, você acha que Deus não está movendo as coisas no nosso favor? Ele mandou o primeiro anjo, deu lá aí mandou um anjo de batalha. Você acha que Deus não está movendo? Deus está movendo, só que eu preciso aguardar a revelação que Ele tem para mim. Diante de cada situação você precisa aguardar. Aguarde te responder. Não vai sem a revelação de Deus. Deus está falando segunda vez, não vai sem a revelação de Deus. Vai agir? Espera. Se Deus não falar, não faz. Mas se eu perder, perdeu. Se não acontecer, não aconteceu. Lá na frente está na mão de Deus. Aí eu vou fazer as coisas do meu próprio entendimento? Não dá. Não dá para fazer as coisas do meu próprio entendimento. Olha só, versículo 14. Assim, estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias muito distantes. Isso daí está se falando parte de muitas coisas que estão acontecendo na nossa atualidade hoje. Agora o que eu quero trazer para isso? Deus sempre vai chegar primeiro e Ele vai dar a direção, a revelação que nós precisamos do que ainda nós vamos viver. Tem coisa que às vezes acontece muito rápido, mas Deus sempre chega primeiro. Diante de cada situação, as coisas, Deus sempre vai chegar primeiro. Agora, então, você pegou eu e você, nós pegamos a primeira parte. Não vai sem a revelação de Deus. Segunda parte da situação, Gênesis 3, versículo 1.
Vamos corrido, tá? Vou explicar no final. A serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher. Então foi isso mesmo que Deus falou: vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim. Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim. Corrido. Vai direto, não fica com a mão aí, tá? Por favor. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Versículo 4. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. O que eu preciso entender? A revelação que o diabo quer passar é contrária à vontade de Deus. O que eu preciso entender? Olha só. Revelação de Deus e aquilo que o diabo quer colocar para a nossa vida. Jesus falou o quê? Eu vou morrer. Primeiro ele fala assim: vocês dizem que eu sou quem? Aí o Pedro falou: o Senhor é Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus fala para ele: não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu e tal. Aí ele se encheu. Aí Jesus continua falando, na mesma história. Jesus continua falando: eu vou morrer, eu vou padecer. Jesus estava contando a revelação de Deus para os discípulos. O que o Pedro falou? Senhor, de maneira nenhuma vai acontecer isso com o Senhor. Aí Jesus falou o quê? O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. Irmãos, porque não compreende as coisas que são de Deus. O que nós precisamos entender? A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Versículo 5. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Torceu toda a palavra que Deus falou. Não, vocês vão ficar conhecendo do bem e do mal. Deus falou isso. No capítulo 2, versículo 17, vai falar que no dia que eles comessem, eles iam morrer. Agora, o que nós precisamos entender? Cuidado, segura o que Deus te revelou. Não deixa o diabo torcer. Não deixa a sua carne torcer. Eu não posso deixar o diabo torcer, nem a carne torcer aquilo que Deus falou. Falou: não é assim não. O que é isso aí? É a revelação do diabo. Sai da revelação do diabo. Não, eu posso fazer isso. Não tem problema nenhum. Isso aqui não vai dar nada não. Revelação do diabo. Traz problema. Traz desafio. Traz consequência que você fala assim: pra que eu fiz isso? Pra que eu tomei essa atitude? Porque traz consequência. Então o que eu preciso fazer? Ficar com o que Deus revelou e não deixar o diabo torcer a situação. Olha só, no versículo 17, depois versículo 22 e 23. No 17: então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo teu alimento todos os dias da tua vida. Então, já teve a sentença. O que o diabo falou lá através da serpente? Não, você não vai morrer não. Você vai ser igual a Deus. Deus deu a sentença aqui. No 22. Então declarou Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Presta bem atenção. O que está falando aqui? Na onde que a gente ouviu isso? No versículo 5. Põe lá no 5. Presta atenção. Ora, Deus sabe que no dia em que comerdes dele, vossos olhos se abrirão, e vós como Deus sereis, conhecedor do bem e do mal. O
Quem está falando isso aqui? O diabo, a serpente. O que nós precisamos entender? Tem coisa que está andando ali junto. Parece que é, mas para quebrar a revelação que Deus nos deu. Vai lá no 22. Então declarou Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a mão e tome do fruto da árvore da vida, comendo e possa viver para sempre. Por quê? O pecado ia ser eterno. Aí o que ele teve que fazer? Agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo possa viver para sempre. Versículo 23. Por isso, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra a qual havia sido formado. O que deu? A serpente falou uma meia verdade. Você não vai morrer não, viu? Morreu. Primeiro, antes de morrer, obteve lá o sustento com esforço. Depois disso, que mais que aconteceu? Pegou e foi expulso do jardim, porque Deus poupou a vida dele. Irmãos, o que a gente vai entender? Guarda a revelação de Deus e entenda que o diabo quer bagunçar aquilo que Deus falou conosco. Às vezes eu tô para fechar algo, para fazer algo, aí Deus dá um estalo lá, e agora? Aí a gente ora. Se Deus falar não, não pega, não toca. Se Deus falar sim, a gente vai tocar e vai dar certo. Agora o que eu preciso guardar? A revelação de Deus. Vamos finalizar aqui. Lucas 8,48, vai rapidinho, por favor. Ao que lhe afirmou, filha. Lucas 8,48. Oi, 49, por favor. Falava ele ainda. Isso, é aqui mesmo. O 48 é a mulher lá. Falava ele ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga informando: tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Irmãos, se eu continuar na minha revelação, eu vou ver o que eles estão falando. Vai lá. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, tão somente crê e ela será salva. Fica com o que Deus falou. O diabo quer bagunçar, quer melar todo o assunto lá, o que Deus falou, quer deturpar a revelação de Deus. Fica com o que Deus falou. Não, ô Jairo, ouviu a notícia. Ao ouvir a notícia, Jesus declarou a Jairo: não temas, fica com a revelação de Deus. Se Deus falou que vai fazer, vai ser com 300, ele vai fazer e pronto. Não precisa muita gente, eu vou ficar com a revelação de Deus. Vai lá. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Vai lá. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão. Todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disto, Jesus os encorajou: não pranteais, ela não está morta, mas dorme. Irmão, olha o que falaram de Jesus. Muitos zombavam dele, pois tinha certeza que ela estava morta. Versículo. Entretanto, ele tomou pela mão, ele a tomou pela mão em voz alta e lhe ordenou. Põe no 53 de novo. Tá engolindo alguns versículos aí. 52. Entretanto, aí todos choravam e não chora, ela está morta, mas dorme, vai lá. E riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Vai o 4. Entretanto, tomando-a pela mão, disse: levanta-te. 55. E voltou o Espírito. Tem uma parte aí que vai falar que Jesus expulsou todo mundo. É depois do Tiago e do João. É nesse pedacinho aí. Ele mandou, lá.
Volta lá, 54. Reclamando. Aqui, ó. Mas ele, pondo, a CF é boa, pondo-os todos fora e pegando-a na mão, clamou. É esse aqui, é esse trechinho aqui mesmo. Eu acho que eu mudei na minha e não percebi. Irmãos, o que nós precisamos entender? Jesus falou assim, ó. Não tema, fica apenas crendo, vai dar tudo certo, a coisa vai acontecer. Aí o que falaram? Não incomoda mais, fica com o que Jesus te falou. Mas vai vir alguém, amanhã vai chegar alguém lá no serviço e vai falar, não, isso aí não vai dar certo não. Você fica com o que Jesus falou, fica com a revelação de Jesus. Aí chegou lá, aí tava todo mundo chorando, reclamando e tal. Não, gente, não chora não. A menina tá dormindo. O que ele fez? Começou a rir de Jesus. O que Jesus fez? Mandou todo mundo embora. O que nós precisamos entender? Vou ficar com a revelação de Jesus. Ele falou, ó, crê somente, vai dar tudo certo. Chegou lá na situação, ele creu somente. Deu tudo certo. Ó, a menina tá dormindo. Começou a rir dele. O que ele fez? Expulsou todo mundo. Tem coisa que nem todo mundo vai viver com a gente. Eu preciso ficar com a revelação de Jesus. E se eu não posso expulsar, eu não vou dividir. Eu vou ficar quietinho e vou fazer os negócios caladinho para dar tudo certo. Senão o diabo vai vir e vai falar, não, já morreu, não tem mais jeito, não toma mais atitude não. Resolve isso aí para lá. Pega o que Deus te falou e segura a revelação de Jesus. Segura o que Deus falou. Mas se eu dividir com fulano, vai dar problema. Então segura o que Deus te falou. O que é o pôr para fora? Eles não participam. Mas ele pondo-os todos fora, vírgula, tá para lá, pôs para fora. E pegando-a na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. A menina viveu. O que nós precisamos entender? Segura o que Deus te falou. Amém. Segura a revelação de Jesus. Se ele falou que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se ele falou para não ir, não vai, que não vai dar certo. Se ele falou, vai, fica em paz, fica em paz. Põe todo mundo para fora, coloca todo mundo para fora, não divide com ninguém. Se dá para expulsar, expulsa. Mas ele pondo todo, põe para fora. Vai dividir coisa com quem não está participando da mesma fé? Não vai dar certo. Olha, vamos andar, vamos conversar. Somos pessoas sociáveis, nós conversamos com todo mundo. Temos lá amizade, colega, enfim. Mas tem coisa que eu vou ter que pôr aquela pessoa para fora. Eu não vou dividir com ela o que Jesus está falando comigo. Eu vou ficar com a revelação de Jesus para ter vitória. Amém. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.